E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos lá. Propriedades dos compostos orgânicos. Questões bem legais para a gente fazer aqui juntos, tá certo? Vamos compartilhar a imagem. Vamos lá. Olha aí, que 3 bonitão para todo mundo, né? Vê logo. Ele traz aí para você a questãozinha, onde ele pergunta assim: em relação à solubilidade em água, a substância orgânica mais solúvel entre as abaixo é. Pessoal, lembre uma coisa: você é muito mais bem preparado do que as questões que às vezes aparecem nas provas, tá certo? Eu não estou falando dessa questão em si, não. Eu estou só dizendo que muitas vezes a gente tem que aprender. Isso é uma coisa absurda, né? É impossível de se aceitar, mas existe. A gente tem que aprender a ir pelo caminho menos errado numa prova, porque o examinador bota uma questão toda troncha. Então, veja, ele quer saber nessa questão a relação à solubilidade em água. A água é uma substância polar, não é verdade? Guga, e se eu não lembrasse que água era polar? Não, não tem como, você tem que lembrar. Água é polar, água é polar, lembre-se aí, ó. Não, água, urso polar, adora água. Aí, ó, aqui, ó, água é polar. Então, vê, sobra a pazinho de elétron, ela é polar. Aí ele quer saber, entre as que tem aí, quem é a mais solúvel em água. Aí ele bota hexano. Hexano, pessoal, é o C6H14. Etanol, veja, hexano C6H14 é um hidrocarboneto. Aí eu lhe pergunto, quais são as principais fontes naturais de hidrocarbonetos? Exatamente. Você tem hidrocarboneto aonde? Petróleo. Mistura com água? Não. Gás natural. Mistura com água? Não. Xisto betuminoso, é uma rocha impregnada de óleo. Mistura com água? Não. Então, hidrocarboneto é apolar. Guga, então matou também a letra D, né? Porque tolueno também é um hidrocarboneto. Exatamente. Tolueno é um metilbenzeno. Então, ele também é um hidrocarboneto. Então, pessoal, se ele é um hidrocarboneto, ele tende a ser apolar. Ah, Guga, então também matou a letra E. Por quê? Porque é o ciclo hexano. Ciclo hexano que tem aquele detalhe. Pode ser forma barco ou pode ser forma cadeira, não é? Qual é a mais estável dos ângulos aqui? A forma cadeira. Então, ele também é um hidrocarboneto. Então, como ele também é um hidrocarboneto, ele também tende a ser apolar. E benzeno, Guga? Muito bem. Benzeno, ciclo aqui, né? 6 carbonos, duplas alternadas. Essas duplas alternadas indicam que ele tem um fenômeno chamado ressonância. Exatamente. A ressonância. O elétron dupla, o elétron pi da dupla, tá? Virando ali, que dá muita estabilidade. Mas ele é hidrocarboneto, ele é polar. E etanol é a resposta. Por quê? O é um álcool. Então, ó, etanol, a gente tem aqui, ó, CH3, CH2, OH. Esse OH, que é hidroxila, ela faz até pontes de hidrogênio. Exatamente. Então, pessoal, ele é muito solúvel. Tu lembra que existe um tal de álcool 96 graus GL? O que é o álcool 96 graus GL? 96% de álcool, 4% de água. E o que é esse GL? É uma escala chamada escala Gay-Lussac. Então, você vê que é uma questão bem elaboradazinha, uma questão que dá para a gente mexer legal. Gostaram dessa? Foi legal, né?
Vamos para mais, vamos para mais, vamos para mais. Vamos lá, pessoal, que essa questão é importante demais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem comigo, que vocês estão tranquilíssimos. Vamos fazer nossa questãozinha. Esse assunto é importante, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo por bloquinho de questão. Olha aí. A questão traz, questão bem interessante, tá? Ele traz assim, ó. Polestra é uma gordura artificial com sabor parecido com de óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. E, por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis. Eu já vou fazendo a questão e já vou lendo, né? Pode até não ser útil, mas eu já vou aqui, ó. Lipídio, né? Solúvel no lipídio, então é apolar, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria sua absorção menos prejudicada. Então, pessoal, a interpretação da questão é bem interessante. Veja bem, a gente tem moléculas o quê? Apolares sendo lipossolúveis, não é isso? Então, se as moléculas apolares são lipossolúveis, elas são prejudicadas, porque elas são botadas para fora, certo? Como elas são prejudicadas, o que é que a gente sabe? Então, da questão, ele quer saber a menos prejudicada. A menos prejudicada de toda essa brincadeira que você tem aí. Então, o que é que eu vou procurar nessa questão? Eu vou procurar quem é mais polar. Então, vê bem. A parte do hidrocarboneto, ela é apolar. Olha aqui. Isso aqui é tudo o quê? Apolar. E só essa cabecinha dele aqui que é o quê? Polar. Aqui, ó. Caramba. Ó. Essa parte toda e essa parte toda. Tudo isso aqui é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então é apolar. Ah, mas tem aquela partezinha polar, mas não prevalece. Aqui ela é totalmente que apolar, só aparece um OHzinho aqui polar. E aqui idem, prevalece muito a parte apolar. Mas se você analisar mais, olha para aqui, pessoal. Olha para essa aqui, ó. Polar, 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 polar. Tudo regiões polarizadas. Lembrando que o nitrogênio sobra um par de elétrons em cima, né? Então é uma região polarizada. Então, quem é a molécula polarizada? Letra B. Então, lembre-se, vê. Ah, Guga, mas a vida é lipofílica, não tem uma parte. Bem, pessoal, use o bom senso. Ele quer saber quem é menos prejudicada. A menos prejudicada é quem é polar. Então, se uma molécula tem um tamanho de um trem e tem só um pedacinho polar lá na cabecinha dela, quer dizer que é uma molécula predominantemente apolar. Concorda? Então não pode ser ela a resposta. Lembrando disso que é fundamental. Aí vem bem. Queria falar uma coisa rapidinho antes da gente fechar a questão. Veja, pessoal, só uma coisinha que é bem importante. Lembre-se, hidrocarboneto é apolar, certo? Hidrocarboneto é apolar. Aí você pode me perguntar, porque tem sempre aquela pergunta que é assim: Guga, hidrocarboneto é sempre apolar? Vê, pessoal, lembre-se que química é uma ciência da natureza, tá? É uma ciência baseada no que a gente o quê? Observou da natureza e tentou chegar a uma conclusão. Então, o hidrocarboneto, pessoal, eles têm como principal característica insolúvel em água, solúveis em solventes orgânicos, apresentam a ligação de Van der Waals, então ponto de fusão e ponto de ebulição lá baixo. Então,
Desde que a molécula seja formada apenas por carbono e hidrogênio, ou seja, um hidrocarboneto, ela é sempre apolar. Certo? Sempre apolar. Não foi legal? Beijo. Aí é bem legal, né? O pessoal chega para mim e pergunta assim, Guga, ele botou numa questão lá vários nomes e pediu os pontos de ebulição. É para eu adivinhar, é? Nada é para adivinhar. A gente vai ter uma lógica. Só que antes eu vou fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é ler alguma coisa bonita para vocês, certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui, né? Infelizmente, eu vou ler algo de Drummond. Não, infelizmente é que eu vou ler algo de Drummond, não. Eu ia dizer aqui, infelizmente, né? Cada vez se lê menos poesia. Mas vamos lá. Eu vou ler para você uma muito, muito conhecida de Drummond, chamada Entre o Ser e as Coisas. Já ouviu falar dessa de Drummond? Então, vamos lá. Vê, pessoal, é lindo, viu? Entre o ser e as coisas, onde onda e amor, onde amor, ando indagando ao largo vento e à rocha imperativa, e a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. Pessoal, muito bonito, né? Onda e amor, vê bem. Onde amor, ando indagando ao largo vento e à rocha imperativa, e a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. Muito legal. Poesia é sempre muito legal, muito legal. Isso aqui, ó, é um vinil chamado O Amor e Poesia de Carlos Drummond de Andrade, recitado por Scarlett Mon de Chevalier, que foi mulher de Lulu Santos. Faleceu, infelizmente. Mas vamos lá, vamos ao que interessa para todos, que são as questões. Estão prontos, então? Sem problema. Vê que questão interessante. O pessoal ele diz assim, ó, a isomeria ocorre com substâncias que possuem a mesma forma molecular, mas apresentam diferentes formas estruturais, propriedades químicas e físicas. Para exemplificar, relacione os isômeros, coluna da esquerda, com a temperatura de ebulição. É muito interessante ver. O primeiro é o 3-metilpentano. Então, prop, aqui ó, 3-metil, pente. 3-metilpentano. Guga, e esse isohexano? Pessoal, iso é esse grupamento aqui, esse radical aqui, ó. A gente pode chamar, é uma nomenclatura não oficial. Iso, como é hexano, 3. Na verdade, ele seria o 2-metilpentano. Não é? Ele é a mesma coisa do 2-metilpentano. Aí, Guga, e o neo? Não. Neo é outro radical que os caras colocaram, né, por maldadezinha. Esse aqui é o neo, tá? Aí ele diz que é o neo-hexano. 1, 2, 3, 4. Você conta todo, tá? Quando é dessa nomenclatura. 5, 6. Na verdade, o neo-hexano seria quem? 2, 2 de metil butano. Por que ele faz isso, hein? Para complicar, né? E o quarto, ele botou em hexano. Que é, esse N é o quê? Cadeia normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele pergunta para você assim, Guga, e agora, quem é que tem maior ponto de ebulição? Vê que questão rica. Quanto maior a cadeia,
Por exemplo, todo mundo aí tem a mesma fórmula, certo? Todo mundo aí é C6H14. Então, a massa molar não resolve. Todo mundo tem a mesma função. Todo mundo é hidrocarboneto. Então, todo mundo tem a mesma ligação. Porque se as ligações fossem diferentes, tem ligação mais forte e ligação mais fraca. Então, agora eu vou para a cadeia. Quando tem a mesma ligação, quando tem o mesmo tamanho molecular, né, mesmo peso molecular, quando eles pesam igualmente, o que nos sobra é a cadeia reta tem a maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque ela vai ter maior intensidade. Isso aqui tem maior área de contato. Então, quem vai ter o maior ponto de ebulição é 4. Então, eu procuro aqui. Quem é o maior? 342. Então, aqui é 4. Que é o inexão. Então, eu já sei que ou é C ou é D a minha resposta. Aí sempre vem alguém e diz, já sei, quando fica entre dois eu erro. Para com isso. Agora o segundo. Ramificação. Quanto mais ramifica, mais encurta. E a cadeia vai ficando menor. Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Então, quanto maior o número de ramificação, menor o ponto de ebulição. 3 tem 2 ramificações e os outros só tem uma. Então, 3 tem o menor de todos. Quem é o menor de todos? 22. Então, é 34. Então, a resposta é a letra C. Mas, Guga, eu queria ver dos dois últimos. Por quê? Porque aqui 1 é maior do que 2. Repada a tua pergunta, sabia? Pessoal, tenta passar aqui uma reta no meio da cadeia. Quem tem maior simetria, olha, aqui tem 3 e aqui tem 2. Quem tem maior simetria é 1. Logo, quem tem maior simetria tem maior estabilidade. Então, maior simetria é um lado ser igual ao outro, né? Indica maior estabilidade. Com isso, ele tem maior ponto de ebulição. Então, fica 3, 4, 1, 2. E a resposta da questão, letra C. Com poesia e tudo. Tá vendo tu? Valeu? Não foi legal? Prontos para outra? Com vinheta ou sem vinheta? Com vinheta, né? Vocês gostam. Então vamos embora. E aí, pessoal, só exercício. Tá gostando desse modelo? Legalzinho, né? Hoje, exercício de propriedade dos compostos orgânicos. Bora. Então vamos lá, pouco papo e questãozinha. Não, Fernanda? Balançando a cabeça aqui. Vamos lá. No mês de setembro de 2022, uma vela de parafina acesa esquecida sobre uma mesa destruiu um casarão histórico em Quixeramobim. O cara foi buscar uma informação assim, né? Analise as proposições abaixo que tratam os componentes da vela e seus compostos durante a combustão. Pessoal, vê. Aí ele diz, parafina é constituída de hidrocarbonetos saturados funcionando como um combustível. Vê. Alcano também é chamado de parafina, tá certo? Que ele é saturado. Todo alcano tem fórmula geral CnH2n mais 2, lembra isso? Por exemplo, se ele tiver 4 carbonos, qual é a fórmula dele? C4, qual é o dobro? 8 mais 2, 10. C4H, 10. Aí tem alceno, que é chamado de oleofina, que tem uma dupla. A fórmula é o número de hidrogênio é o dobro da de carbono. Aí tem alcino, quando tem uma tripla, é também chamado de hidrocarboneto acetilênico, já que o acetileno é o mais importante de todos eles, tá? CnH2n menos 2.
E tem o alcadieno, que é quando tem duas duplas na mesma molécula. Isso aqui é a borracha, tá certo? Então, o alcano, a fonte de alcano é petróleo, gás natural, xisto betuminoso. Quando você pega o petróleo e bota numa destilação fracionada, ele vai dar 3 frações. A gasosa, que é metano, etano, propano e butano, tem gás de cozinha aí no meio e tal. A líquida tem querosene, gasolina, óleo. E a sólida, que tem, entre outros, a parafina, que faz vela. Então, a alternativa 1 é verdadeira. Com isso, você já descarta a e a D, certo? Na combustão da vela, o oxigênio é o comburente e o pavio é o seu único combustível. Pessoal, o combustível, o pavio é combustível, ele queima realmente, mas a parafina é o combustível. Então, está totalmente o quê? Falso. A alta temperatura apenas muda o estado físico da parafina, de sólido para líquido. Veja, a parafina, ela sofre fusão entre 48 e 50, 60 graus Celsius, tá? A temperatura de ignição dela, é de 240, 245 graus. Então, pessoal, ela não está mudando de estado físico, ela está queimando. Está queimando. Então, a combustão é uma reação química. Então, a alternativa aqui está também o quê? Falsa. Já sabe a resposta, né? Número 4. O calor da chama liquefaz a cera, que sobe por capilaridade e é vaporizada em anticombustão. O calor da chama liquefaz a cera. Verdadeira. Sobe pelo pavio, né? Essa subida pelo pavio realmente é em capilaridade. Flui por um corpo poroso, que é o pavio, tá? E aí ela se vaporiza. O que queima é o vapor. É por isso que, por exemplo, um dos o petróleo, quando sofre destilação, né? Ele dá o piche como lixo. Então, piche é petróleo. E por que ele não queima? E a gasolina queima? Porque o que queima, pessoal, é o vapor inicialmente. Tá? É o vapor, ela vai vaporizando. Essa alternativa é belíssima e é verdadeira. 5. Aí ele diz: a parafina sobra ao final porque é constituída de hidrocarbonetos que queimam em temperaturas diferentes. Verdade, né? Lembre-se, pessoal, você tem uma mistura de hidrocarbonetos, tá legal? Nenhum derivado, olha, quando você faz a destilação fracionada, nenhum desses produtos é substância. Nenhum, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, nenhum. Todos são misturas, todos. Então, todo produto da destilação fracionada do petróleo é uma mistura. Guarde isso aí que é importante. Então, número 6, a combustão da vela é uma reação endotérmica. Toda combustão é exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Só mais uma vez, toda combustão é exotérmica. Vamos para outra? Está pronto para isso? E aí, pessoal, tudo bonzinho? Como estamos? E aí, resolver outra questão, se divertir um pouquinho. Vamos lá. Vamos para esse momento. Vem comigo. Vamos lá, que é o melhor que a gente faz. Direto para a nossa questãozinha. Olha que questão bonita, pessoal. Ele diz aí para a gente. Leia o fragmento a seguir sobre a reação de produção de gás carbônico. Uma amostra coletada por fiscais em um posto de combustível foi submetida a um teste de proveito e apresentou teor de 54% de uma substância identificada na composição da gasolina comum. A amostra será encaminhada à Agência Nacional do Petróleo para análise laboratorial. O litro da gasolina comum deve apresentar o teor de 27%. Pô, tá um dobro, né? Considerando as características físico-químicas das moléculas presentes na gasolina, pessoal, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? De 6 a 10 carbono, de 5 a 8, tem uma variaçãozinha aí. Aí ele bota: as temperaturas de fusão e ebulição dos compostos presentes na gasolina dependem fundamentalmente de 2 fatores: forças intermoleculares e massa molar. Quanto mais forte a ligação intermolecular,
ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals, né? Quanto mais forte, maior o ponto de ebulição. Se todo mundo é hidrocarboneto, então todo mundo tem a mesma ligação, Van der Waals, já que o hidrocarboneto ele é apolar. Então, como todo mundo tem a mesma ligação, o primeiro critério que eu vou levar em consideração é se a cadeia é normal ou se ela é ramificada. Se ela for normal, maior ponto de ebulição, porque tem maior área de contato. Então, a alternativa 1, ela não só é certa, como é correta. 2. Moléculas anfifílicas. Oxe, Guga, que danada é molécula anfifílica? Pessoal, molécula anfifílica é isso aqui, por exemplo. Ó. Imagine, eu tenho uma parte apolar e tenho uma parte polar. Essa parte apolar, ela é hidrofóbica, né? Ela é fóbica. Desculpa, essa parte polar, ela é hidrofílica e hidrofóbica. Ela tem atração pela água, atrai polar, por exemplo, a água, e aqui atrai gordura. Então aqui ela é o quê? Hidrofóbica. Ela tem fobia à água. E aqui ela é doidinha pela água, certo? Então vamos lá. Então só lembrando direitinho aqui para não ficar confuso o que é hidrofóbica e o que é hidrofílica. Pessoal, vê bem, quando eu tenho uma molécula anfifílica, a parte hidrofóbica, tá certo? É o que tem fobia de água. Então é a parte apolar. E hidrofílica é a que gosta de água. Filia, filios, aqui ó. Hidrofílica e aqui hidrofóbica. Como ela tem essas duas partes, ela é anfifílica. Verdadeira alternativa 2. Né? A halogenação das moléculas de hidrocarboneto da gasolina pode levar à sua maior solubilidade. Porque quando você vai colocando hidrocarboneto, você vai colocando halogênio, por exemplo, vê. Aqui, ó, ele é apolar. Mas se eu colocasse, bastava colocar um halogênio aqui, ó, nesse caso, ele já seria polar. Lembre-se, né? Número de ligações igual ao número de ligantes, iguais, né? Apolar. Se for diferente, polar. Então, verdadeiro. Existe alguma alternativa aí? 1, 2, 3, letra C. Questãozinha bem legalzinha. Não é como todas que estão sendo feitas. Gostasse? Então, vamos embora. Segue o barco. A melhor maneira, então, da gente aprender as propriedades dos compostos orgânicos é fazendo exercício, porque a gente já sabe a maioria delas, né? Então, agora exercitando, a gente vai, ó, ficar top, cada vez melhor. Vamos embora. Olha aí. A Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas divulgou uma nota técnica de alerta sobre a intensificação de doenças de transmissão de mosquito Aedes aegypti, pois foi registrado 1,4 mil casos de dengue somente nos primeiros meses de 2022. Ele diz, ó, um dos medicamentos mais indicados para aliviar as dores e a febre causada pela dengue é a dipirona, uma opção recomendada pelo Ministério da Saúde, tratamento de sintomas. Dentre as interações intermoleculares que podem agir entre as moléculas da dipirona, a que possui maior intensidade. Veja bem, pessoal, quais são as ligações que existem e a força delas? Qual é a mais forte de todas? A mais forte de todas é a iônica. Depois vem quem? Covalente. Depois vem íon dipolo. E lembre-se que as ligações intermoleculares são as que interessam nesse momento, né?
de mudança de estado físico, que é o qual? Pontes de hidrogênio, dipolo, dipolo e Van der Waals, certo? Aí, pessoal, ele pergunta para a gente aqui. Aí, das interações moleculares que a gente vai ter aí, né? Você vai notar que tem uma... Não tem nenhum íon, então não tem nenhum íon dipolo, mas tem um OH. OH se encaixa naquele time do hidrogênio mais FON. Não é verdade? O hidrogênio mais o FON, da outra molécula. Então, a gente vai ter aí a ligação que a gente chama de pontes de hidrogênio, certo? Então, como a gente vai ter pontes de hidrogênio, a gente vai ter uma ligação mais forte. Não tem ninguém mais forte do que as pontes de hidrogênio aí. Aí tu pode me perguntar assim: Guga, a amida faz pontes de hidrogênio? Boa pergunta, vê. Pessoal, a amida, a amina, né? A amina faz se for primária e secundária. Lembre-se disso, tá? Se a amina for primária ou secundária, faz. Mas vê bem, as amidas, pessoal, a gente tem que lembrar que as amidas... Outro detalhe que eu queria falar com vocês, né? Por exemplo, toda molécula, a molécula às vezes não faz ponto de hidrogênio dentro dela, entre ela, mas faz com outra molécula, é o caso do éter, que faz com a água, né? Então, a gente vai ter assim, as amidas e as aminas têm probabilidade de fazer as suas pontes de hidrogênio. As aminas só fazem primária e secundária. E as amidas fazem pontes de hidrogênio? Então, sim, mas só, por que a secundária não faz, lembra? Por culpa do impedimento estérico da sua estrutura, né? Então, a amida, que é o grupo C-O, ela pode fazer ponte de hidrogênio, sim, tá bom? Elas fazem ponte de hidrogênio. Isso aumenta a solubilidade delas. Então, a resposta da questão é ligação de hidrogênio. Letra C. Gostasse dessa? Então, vamos embora, que tem mais para você se divertir aqui. Diversão garantida. Concorda? Pessoal, vamos lá, vamos embora, que tem mais diversão aí pelo caminho. Vamos fazer. Vem comigo, vamos lá. Olha aí. Com relação à temperatura de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, são feitas as seguintes afirmações. Ácidos carboxílicos possuem pontos de ebulição maiores do que cetonas com massa molecular semelhante, devido à formação de ligação intramoleculares do tipo de hidrogênio entre a molécula. Ligação intermoleculares. Vê bem, os ácidos carboxílicos possuem pontos de ebulição maiores que a cetona. Isso é um fato, tá? Mas vê, devido à formação de ligações intramoleculares, pessoal, ele está falando de ponto de ebulição. Então, quando a gente vai ter a mudança de estado físico, o que interessa são as ligações entre moléculas, não é dentro da molécula, é entre moléculas, não é dentro da molécula. Então, o erro aqui está exatamente em que ele fala intramolecular, tá certo? E ele não devia, tá? Ele devia falar o quê? Intermolecular. Mas, Guga, o ácido carboxílico não forma pontes intramoleculares também, né? Que é uma exceção. Mas ele ainda coloca aqui, ó, ligação de hidrogênio entre as moléculas. Intramolecular não é entre moléculas. Então tá escrita toda errada, tá? 2. A temperatura de fusão e ebulição em alcanos lineares aumenta com o aumento da massa molar. Cada carbono aumenta entre 5 a 20 graus, né? Então, cada vez que você vai aumentando a cadeia, vai aumentando o ponto de ebulição. Então, para você ter uma ideia, só uma ideia básica. Guga, qual é o ponto de ebulição do metano, etano, propano e butano? Vê, primeiro que não tem que decorar isso, né? Porque isso é coisa de doido, decorar essas coisas assim, né? Mas vê, só para você ter uma ideia
como é interessante, o metano é menos 160, o etano já é menos 88, o propano é menos 40 e o butano é aproximadamente 0, alguma coisinha. Então você nota que cada carbono, quando está negativo, ele dá uma subida grande, depois vai aumentando de 5 a 20 graus. É bem interessante isso, né? 3. O aumento das ramificações em um composto orgânico diminui essa temperatura de ebulição. Olha, o aumento de ramificação diminui o ponto de ebulição no alcano. Por quê? Pessoal, quando você ramifica, o que é que acontece? Lembre-se que o que está interessante é a ligação entre moléculas. Quando você ramifica, você diminui as forças intermoleculares. Então, os alcanos lineares, que na verdade não é linear, né? Ele tem moléculas que se encaixam melhor, as ligações são mais fortes. Quando você começa a ramificar, você diminui a área de contato. Então, por exemplo, veja, aqui, ó, essa área de contato aqui, ela é muito maior do que essa aqui. Então, quando ele é linear, o ponto de ebulição dele é maior. Já sei que a resposta é 2 e 3, letra C. Mas vamos ver a letra número 4. Na função haleto orgânico, os fluoretos possuem maior temperatura de fusão e ebulição do que os brometos. Pessoal, na função orgânica dos haletos, flúor, cloro, bromo, iodo e tal, quem possui maior ponto de ebulição entre flúor, bromo, cloro é o bromo, porque quem está mais embaixo tem maior massa molar, tá? Então ele vai ficando maior também, então vai ficando com maior ponto de ebulição. Então a resposta é 2 e 3. Note que são questões, né, legais, porque elas tratam vários temas que a gente tem visto e revisto, revisto. É bem legal. O que é catenação? Catenação. 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 O que é catenação? Vê bem, pessoal. Vamos então agora entender direitinho. A questão é bem tranquila. Só tem essa palavra aí que gera um bocado de dúvida. Vê. Ele diz assim: toda a história começa com o carbono. Juntando todas as estruturas em cadeias, nada que pudesse tirar mais o sono, mesmo tudo ainda se juntando como teias. Soneto da família Nobre, autor desconhecido e tal. Nesse trecho do soneto da família Nobre, é possível ser identificada uma propriedade do elemento químico carbono. Trata-se de catenação, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade ou eletroafinidade. Vamos começar de trás para frente. O que é eletroafinidade? É a energia liberada por um átomo quando ele ganha o seu elétronzinho. Então ele ganha um elétron, ele libera uma energia. Essa energia é chamada de afinidade eletrônica, processo exotérmico. Na letra D, ele botou eletronegatividade, que é a tendência de ganhar elétron. Tendência. Essa tendência, ela na tabela periódica, ela anda no caminho dos não metais, não é verdade? Lembrando que família 8A não tem eletronegatividade. Família 8A vai querer ganhar e perder elétron? Claro que não, né? Ele já tem os elétrons dele garantidos na vida. Então, quem são os eletronegativos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, não é. Google, o que é energia de ionização? Energia de ionização já é o contrário. É a energia absorvida por um átomo no estado gasoso quando ele perde seu elétron. Aí, ó, é um processo agora endotérmico. Raio atômico. Raio atômico é o tamanho do átomo, né? Quanto mais para baixo, maior a quantidade de camadas. E quanto mais à esquerda, menor a atração, porque ele vai ter menor número atômico, né? Então, menor a atração
entre núcleo e eletrosfera. Como a atração é menor, ele vem menos. Então, essa é a maneira que cresce o raio atômico. Aí você me pergunta, então a resposta é catenação. E o que danado é catenação? Catenação é a capacidade de ligar. Exatamente. O carbono, ele é o quê? Tetravalente. Mas ele só é tetravalente quando ele está no estado ativado. Então, catenação é somente isso. É a capacidade que ele tem de ligar-se de forma covalente. Em química, eu vou dizer a você, catenação é a capacidade de um átomo, de um elemento, se ligar covalentemente a outros átomos do mesmo elemento, formando cadeias. Pode ligar átomo de carbono a átomo de carbono, formando grandes cadeias. Isso não é muito comum, vocês sabem disso, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, uma autoligação. Questãozinha, né? Interessante, só porque falou de catenação. Na verdade, somente isso, nada mais. Valeu. Se a cadeia alterar, altera o ponto de ebulição, cadeia normal e ramificada, altera, né, pessoal? Vocês já sabem disso melhores do que eu. Então, vamos embora. Vamos lá. Agora. Vê, pessoal. Vamos para a nossa questão. Ele diz aqui: isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. A figura a seguir representa 3 isômeros de C5H12. Vê. Aqui, pessoal, você tem o primeiro, que é o pentano, ou N-pentano, né, da cadeia normal. Então, ele pergunta na questão: sabendo que a temperatura de ebulição depende da interação das forças intermoleculares, a qual depende da geometria molecular, a ordem crescente da temperatura de ebulição. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, eu já sei que o maior é o N-pentano. Por quê, Guga? Porque quanto maior ele é, maior essa área aqui, chamada área de contato, que ele vai estar ligado a outra molécula. Quando eu ramifico, eu diminuo a área de contato. Quando eu ramifico mais, diminuo mais ainda. Então, aqui seria o 2-metil-butano, o isopropano, né? E aqui seria o quê? 2,2-dimetilpropano. Então, quem é o menor de todos? 3. Depois, 2. Depois, 1. Tá? A resposta da questão é a letra B, da questão 8. Mas vê, é importante que você lembre, tá? Guga, eu tenho que saber o ponto de ebulição? Claro que não. Mas por curiosidade, assim, se você me perguntasse qual o ponto de ebulição do N-pentano, do 2-metilbutano e do 2,2-dimetilpropano, a única coisa que você tem a obrigação de saber é que quanto mais você ramifica, menor a área de contato, mais fácil quebrar, menor o ponto de ebulição. Tá? Agora, para curiosidade, tá? Esse cara é em torno de 36 graus Celsius, tá? Esse daqui, já é em torno de 27, só para poder uma ramificaçãozinha. E esse aqui é em torno de 9,5. Então, você nota, né, que ramificou, diminui o ponto de ebulição. Questão, curiosidade, né, bem legalzinha, bem interessante. Dá para a gente se divertir muito.